Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participar da programação de Masterclass do Programa de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional no Audiovisual, que integra a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes e propõe encontros que valorizam o cinema como campo de criação, pensamento e experimentação. Até sábado, 31 de janeiro, serão 17 atividades, entre oficinas, workshops, laboratórios e masterclass. Nesse momento, daremos início à masterclass com o tema Por um Cinema da Quebrada. Nessa masterclass, o cineasta Lincoln Pélix apresenta o projeto Cinemateca da Quebrada, do qual é diretor-geral. A atividade propõe uma conversa aberta sobre como o cinema feito nas periferias pode funcionar como ferramenta de resistência e criação de contra-arquivos, questionando os arquivos coloniais e propondo novas narrativas a partir das óticas e experiências dos territórios periféricos do Brasil e do mundo. O encontro convida o público a refletir sobre o papel do cinema como gesto político e poético de preservação da memória popular. Um cinema que nasce da margem, mas cria-se posicionado no centro, expandindo os limites da história oficial. Convidamos para subir ao palco o mediador Franz Wagner dos Reis, que é coordenador curatorial da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E para ministrar esta masterclass, Lincoln Péricles. Lincoln é cineasta, roteirista e produtor do Capão Redondo, de São Paulo, fundador da Astúcia Filmes e da Cinemateca da Quebrada. Teve filmes exibidos em festivais como Doc Lisboas, FIC Valdívia, e instituições como o Instituto Moreira Salles. Sua obra é reconhecida pela crítica e pela academia. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras, patrocínio da Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria cultural e educacional do Sistema Fé Comércio MG, Sesc Senac em Minas Gerais, Casa da Mostra, TCE MG Cultural. Parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. A correalização é do Instituto Universo Cultural. Idealização e realização da Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, ao lado do povo brasileiro. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar este painel sem prévia autorização da organização do evento. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, solicitamos, por gentileza, que utilizem o microfone e se identifiquem, informando nome e estado de origem, para a posterior transcrição das falas. Passamos a palavra para o mediador, o Franz Wagner. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vai, media. Oi? Media aí o debate, vai. Então, eu estou aqui para mediar o workshop. Perguntei para o Lincoln como é que eu mediava, ele falou para eu fazer uma abertura, passar a palavra para ele e depois a gente conversa com vocês. Seguinte, enfim, eu acho que é difícil alguém não saber quem é o Lincoln, né? Quem está aqui, saber quem é o Lincoln, mas o Lincoln é um diretor do Capão Redondo, em São Paulo, e muito importante
para a história aqui de Tiradentes, porque, enfim, tão importante quanto o público, os filmes, né? Acho que são o público e os filmes que fazem o festival, né? Eu acho que os trabalhadores do festival, incluindo produção, curadoria, o que a gente faz é criar mediações, né? O nosso trabalho é esse, mas quem faz são vocês e os filmes e os artistas. Então, é um diretor importante pelo seguinte: há mais de, sei lá, 13 anos, 13, 14 anos atrás, ou 12, eu não me lembro exatamente, acho que 13, né, Lincoln? 13 anos atrás, o Lincoln apareceu com 2 filmes aqui, Jair Boris e Trabalho no Brasil Homem. O Trabalho no Mas eu Brasil. mandei 6 para a seleção. Exato, mandou 6, entrou 2, e eu lembro que também tinha Essa é uma Comédia Desgraçada. Esse eu vi num outro momento, né? Então já conhecia ele desse filme. E foi muito importante para o festival, porque eu acho que isso que é importante. Acho que um festival de cinema ele está interessado em quem a gente, assim, obviamente nas obras, mas nas obras também de quem a gente não conhece. Por quê? Porque são essas pessoas que a gente, assim, que os filmes se afirmam não pelo seu autor, né, não pelo seu diretor, mas os filmes se afirmam por si, né? Então, numa mostra de curta, isso é o terreno, digamos assim, ideal para isso, porque é muita gente começando, é muito filme de todo lugar do Brasil, o formato curto ele é mais viável, então é natural que os filmes cheguem sem uma assinatura, no sentido legitimada, né? E o Lincoln veio, eu fiquei muito intrigado, porque era uma coisa que me lembrava uma série de coisas, mas não era parecido com nada, né? Tinha aquela paisagem do Capão Redondo. Eu não sabia exatamente qual periferia de São Paulo que era, né? Mas era a periferia de São Paulo, era aquela paisagem, e era uma sensibilidade muito específica, uma relação estranhíssima com o som. E ambos os filmes tinham como objeto o trabalho, assim, e isso era e uma certa textura, uma poética da pobreza. O que eu quero dizer poética da pobreza? É um elogio, né, da precariedade? Não, não é isso, não. É uma poética que ela parte dos seus de alguns signos que são reconhecidos, né, no universo das imagens como signos da pobreza. Só que o interessante é que ele não reafirmava esses signos, ele os deslocava e transformava isso numa outra coisa. Em filmes, inclusive, muito fascinantes. A ideia de fascínio, né, que a gente fala muito, né, desde o cinema clássico do fascínio, acho que o Lincoln traz o fascínio para essas imagens, né? E era muito bom ver um filme feito na Quebrada que não era um turismo no inferno, né? Era poesia, né? E eu acho que o Lincoln, enfim, é um cinema de poesia, né? E é isso. E eu acho, agora eu vou passar a palavra para ele agora e dizer que esse projeto Cinemateca da Quebrada é um projeto que ele vem desenvolvendo com um coletivo de pessoas. Vocês devem ter lido aí um esboço do que é a Cinemateca da Quebrada e nos interessa agora escutá-lo, tá? E ver qual que é. E me parece interessantíssimo e fundamental. Aí para o passado, né? Para organizar o passado, para entender o presente e para fazer o futuro. Então, vai nessa. Chave. E, além de tudo, é um cara muito bonito. Obrigado. Cheiroso. Falaram fora do microfone para registrar lá, né? Chave demais, assim. Fico feliz de estar dividindo com você também, meu parceiro. Obrigado pelas palavras. E esse ano eu vim para cá, assim, não muito nessa ideia de fazer uma retrospectiva, assim, né? Então, no sentido de pensar, é a primeira vez que eu vim para Tiradentes, assim, porque ontem, por exemplo, vendo meu filme na Mostra Foco, foi muito da hora, assim, entender que desde a primeira vez que meu filme entrou na Mostra de Tiradentes até aqui, já trocou uma série de curadores.
E eu amo passar filme assim com as novinhas, com os novinhos, e entender que, tipo, o tipo de cinema que me interessa é o tipo de cinema que envelhece aprendendo, assim, tá ligado? Então, para mim, é muita satisfação poder estar aqui. Então, agradeço ao time de curadoria, né? E as trabalhadoras e os trabalhadores aqui que fazem isso ser possível. É, e é isso, vamos começar os trabalhos. Eu agradeço a presença aí de vocês. Acho da hora que a gente está se dispondo a sentar e pensar, principalmente pensar a preservação audiovisual, né? Que eu tenho aprendido com a experiência assim de preservacionista que quando a gente começa a discutir preservação dentro do cinema, os espaços se esvaziam, porque há um aparente interesse na preservação audiovisual, mas há um interesse mercadológico. E quando as pessoas entendem que a urgência pela qual nós trampa é uma urgência que não vai ser uma resposta fácil e simples de dinheiro. Às vezes até as empresas grandes sabem como ganhar dinheiro com preservação, né? E vários companheiros e companheiras falam sobre como a preservação também pode dar dinheiro, mas em sua maioria é um trabalho um trabalho de apostas, né? E a gente aposta nós vivemos num país aí que tem um problema sério com a aposta, né? A gente tem uma como fala, uma epidemia de bets, assim, né? Então eu sinto que às vezes na preservação audiovisual a gente está jogando o jogo do tigrinho, assim, e perdendo, constantemente perdendo, tá ligado? Então a gente precisa entrar nesse jogo já sabendo um pouquinho mais, assim, que no final a máquina vai ganhar, tá ligado? Mas aí a nossa fita é justamente de criar máquinas, né? Criar estruturas, criar instituições que de alguma forma sejam sólidas. Pensando no país que viveu uma ditadura civil-militar ontem, um governo fascista agora há pouco, como que a gente vai pensar essa questão de instituições sólidas nesse país, né? E eu tenho um bagulho que é muito concreto, assim, que eu aprendi nesse rolê de cinema, que é o famoso bagulho que na quebrada nós fala, que é o nós por nós, né? Então, entender que essa urgência a gente responde com organizações autônomas, às vezes autofinanciadas, se não autofinanciadas, pensadas como políticas de Estado, que produzam dados e produzam ciência para que a gente, de alguma forma, consiga cobrar o Estado brasileiro para que organize melhor e distribua melhor esses recursos, no nosso caso, especificamente, do cinema, né? Então, a Cinemateca da Quebrada é uma dessas instituições da qual eu venho trabalhando nos últimos 10 anos. E agora, finalmente, assim, depois de 10 anos, a gente ganhou nosso primeiro edital municipal, uma merreca, mas é uma merreca que a gente consegue pelo menos pagar 2 pesquisadores e pesquisadoras, mais ou menos o que uma bolsa FAPESP paga, e que vão estar produzindo dados esse ano e que a gente está conseguindo dar um passo atrás e começar a institucionalizar esse projeto e começar a entender quais práticas a gente já teve e quais práticas a gente quer ter para os próximos. A gente tem uma ambição que a gente fala em toda reunião, que é tipo assim, ó, vamos criar algo para que exista daqui 100 anos. Como que a gente faz isso? Aí a gente fica com um puta desafio nas costas de pensar algo que é independente de mim, LK, individualmente, do que é independente do coletivo da Cinemateca da Quebrada ou dos coletivos que estão envolvidos. A gente tem especificamente 4 coletivos, que é a Astúcia Filmes, a 609 Filmes, o Quitos Coletivo e o Ramo. São quatro coletivos da Zona Sul de São Paulo. Um dos coletivos, especialmente, que é o Quitos, é um coletivo formado por imigrantes andinos na cidade de São Paulo. Então, é importante entender que esse nome Cinemateca da Quebrada, ele abarca alguns bagulho que talvez a gente, por convenção, nós não associa quando nós lemos a palavra quebrada ou periferia. Mas quando eu digo quebrada, eu digo favela, aldeia, quilombo, periferias rurais e urbana, organização de trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa palavra para nós abarca isso, né? O que chamam de imigrante,
porque a gente vive num país de imigração, né? A população preta e a população indígena dentro do Brasil é imigrante. Então, o que a gente chama de quebrada e o tipo de cinema que a gente olha com mais carinho, digamos assim, é um cinema feito nesses espaços, né? E a gente sempre coloca esses espaços como a questão central do projeto, né? Então, inclusive, muitas vezes assim eu ouço essa palavra periferia, assim, ela às vezes não faz sentido para mim. Eu preciso deslocar ela para entender, porque agora tendo 18 anos de carreira, 20 filmes feitos, eu acho que eu tenho prova suficiente assim de que eu me coloco no centro, que o meu território está no centro das minhas questões, né? Ele não está distante assim, né? Então eu sempre brinco com os companheiros e companheiras que às vezes nossa missão de se organizar politicamente e criar estruturas, não necessariamente institucionais, mas também institucionais, estruturas e instituições sólidas, é quase que construir uns buracos de minhoca, assim, onde eu consigo, na minha quebrada, me conectar diretamente, sei lá, a São Vicente e ao trabalho do Leandro com o Sindicato dos Petroleiros em São Vicente, tá ligado? O Rodrigo, acho que o Rodrigo não está aqui do Superoff, eu vou para uma outra quebrada, então é como se eu entrasse num túnel e saísse num outro espaço sem precisar passar pelo espaço de validação e intermediação da burguesia. Então, eu acho que a gente tem capacidade e experiência suficiente para dialogar entre si, para quando a gente for sentar em mesas de negociação, se a gente quiser sentar em mesa de negociação, a gente consiga entender quem é nós, de onde nós veio e por que nós faz o que nós faz, tá ligado? Então a Cinemateca da Quebrada está nesse estágio, assim, esse passo atrás de começar a se institucionalizar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês minimamente um plano que a gente tem para os próximos 5 anos. E esse plano aqui, eu sempre gosto de falar que chegar e dar uma masterclass e ir para festivais, assim, para a gente é quase como se nós estivéssemos mesmo querendo ser faísca, tá ligado? Então eu convido, é um convite, na real, a todo mundo aqui que é de Quebrada a organizar preservação no seu território, tá ligado? Então isso aqui não é um método, muito menos algo pronto, é um bagulho em construção, mas também é uma vontade de conexão direta, tá ligado, com outros territórios. Como ontem à noite, estava com meu parceiro Marcelo Lim, lá da Serra, falando sobre como esse ano a gente vai construir um espaço lá na favela dele, tá ligado? Então é isso, assim, é um convite a tipo, trocar experiência e pensar espaços autônomos de preservação nesses territórios que eu citei, né, nessas quebradas. Então, para começar, assim, a Cinemateca da Quebrada esse ano a gente conseguiu essa verba municipal, a gente conseguiu R$80 mil de um programa que chama Programa Vai, que, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, o Programa Vai ele é uma luta histórica dos movimentos culturais de periferia. E aí, através, na época do mandato do Nabil Bonduque, do PT, conseguiu aprovar como lei que o município reservasse um orçamento para coletivos de periferia da cidade de São Paulo, tá ligado? E isso foi uma mudança de paradigma muito forte dentro das quebradas, assim. Eu quero dizer que antes a quebrada não produzia cultura, não tinha estabilidade? Não, a gente vem de um território, por exemplo, as nossas principais atividades acontecem numa associação que chama Bloco do Beco, que vai fazer, acho que 27 anos, que veio de um bloco de carnaval do bairro. Então, as coisas existiam, né? E eu acredito que um Estado e um poder público e funcionários atentos, eles observam e vão atrás, né, dos bagulho que estão acontecendo, assim, porque a gente não está aqui oferecendo. Eu acho que em algumas mesas daqui do fórum foi falado isso, né, que tipo não é como se a gente estivesse aqui tendo que o tempo todo, sei lá, ir para Brasília negociar. Não, cara, assim, tipo, a gente já está fazendo. Você quer saber? Dá um salve em nós, que nós está querendo trocar ideia. Ó. Eu estou aqui publicamente falando sobre uma ação que está acontecendo não só no Capão Redondo, Jardim São Luís e Campo Limpo, mas como também em mais 5 países diferentes, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que foi uma construção de 2 anos, assim. Durante esse período houve várias tentativas de conversa mesmo, assim, com as instituições de Estado, e parece não haver um interesse, tá ligado? O meu interesse é total de chegar e trocar uma ideia. Então,
Eu acredito que esse poder público que chega, observa o Estado, observa o que está acontecendo e apoia, é o essencial para nós, tá ligado? E é o essencial para que as coisas continuem sólidas, né? E tenham uma continuidade. Um pequeno parênteses, assim, né? E da onde que, para mim, esse pensamento se constrói é porque eu moro numa quebrada, né? Coab Adventista, que ela foi construída através de processos de mutirões. Mutirões que já existiam antes de conseguir uma canetada do Estado, tá ligado? Os trabalhadores e trabalhadoras já se organizavam através dos movimentos eclesial de base, que ajudava essas pessoas a se organizar. Aí, a partir de uma prefeitura de esquerda, da Luísa Erundina, a gente consegue, né, esses meus antepassados conseguem, a canetada o suficiente que dá o recurso para que a gente possa construir a moradia. Então, eu cresci numa Coab, eu tive um teto sobre a minha cabeça por causa desse processo que eu estou descrevendo. Então, a lógica de qual nós produzimos é muito parecida. A gente trabalha numa lógica de mutirão. Então, a gente se prepara, a gente se organiza e a gente vai atrás do recurso para... eu sou muito assim, né? Tipo, acho que com as coisas de cinema, como você falou, com a poesia, eu comecei na poesia, eu amo poesia até hoje, assim, as coisas, elas têm outro leque, né? Quando eu falo de amor, quando eu falo de, seja esse amor pela humanidade, sabe, o amor que faz lutar, ou o amor por alguém, assim, ele tem um leque de abertura muito grande, mas quando tem coisas que são executáveis, para mim é muito simples, é executar, é planejar e executar, tá ligado? Então, o mutirão se organizou, fez manifestação, falou, ó, o que a gente precisa? Isso aqui, a gente precisa de tanto de tijolo, a gente precisa também de escola, a gente precisa também de posto de saúde, a gente precisa de água potável. Então, é uma luta que vem com demandas muito executáveis. Eu não estou falando de nada que não é, tá ligado? Não é impossível. Então, a gente se organiza nesse sentido, de apresentar coisas executáveis, assim. Então, daí vem esse meu pensamento de se organiza de uma forma autônoma e aí a gente senta para dialogar numa postura de olho no olho, entendeu? Né? Eu odeio essa posição que às vezes as pessoas põem nós de quebrada, que é tipo... E que se popularizou muito desde os anos 90 e depois dos anos 2000, especificamente no cinema também, mas anos 90... a gente teve o boom das ONGs, né? Então, eu sou cria de uma ONG evangélica. Eu saí da criminalidade, da qual eu estava inserido ali com 13, 14 anos, para ir jogar futsal numa ONG do meu bairro. Então, assim, eu entendo o efeito prático que tem na vida do território, mas, ao mesmo tempo, foi só quando eu saí dessa ONG que eu entendi o quanto isso também é uma prisão, tá ligado? Porque eu fui usado desde criança, literalmente, para preencher um número, tá ligado? Então, e isso se cria por uma falha do Estado, ao meu ver, né? Minha leitura se criou por uma falha. E depois, anos 2000, dentro da nossa área do cinema, é quando surgem os institutos da vida, assim, sabe? Tipo, então, para citar alguns, por exemplo, lá da Baixada, o Instituto Queiro, o Instituto Criar. Enfim, isso continua, né? Hoje você tem, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, tivemos problemas. Foi foda nessa questão de internacionalização porque, enfim, os editais foram cancelados, aí para internacionalizar, aí vem uma bilionária e cria um instituto, então cria o Instituto Olga Rabinovich. Tem um outro bilionário que cria o instituto, que é o Instituto Moreira Salles, que são institutos feitos com grana de rendimento, mas que preenche um lugar que, para mim, é um lugar lacunar que o Estado está preenchendo. E aí, para mim, é assustador como o Estado e o poder público brasileiro olha isso e entende como a normalidade do bagulho, tá ligado? Então, é só isso. E aí você tem um crescimento das organizações sociais, das terceirizações, da privatização. E hoje a gente, talvez no Brasil inteiro, é refém de um sistema privado de cultura. E aí eu digo refém mesmo, porque se hoje eu falo porque são instituições das quais eu trabalho com eles, eu trampo com eles. Vai sair um anúncio aí esses dias que eu sou o Talento Paradiso, por exemplo. Vai sair minha fotinha lá no site deles. Mas imagina tirar isso agora. Ah, tá, então você não gosta de dinheiro de bilionário? Acabou o Paradiso, acabou o Instituto Moreira Salles. Primeiro que a gente não vai poder falar nada, porque são instituições privadas, né? Então a gente não tem nem poder de negociação, né? Mas quando as instituições públicas falham, eu acredito que a gente tem pelo menos um poder de reivindicação, porque
todo aquele blá blá blá, né? Pagamos impostos, blá, 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 é um bem público. Então, pelo menos ali a gente está com instituições privadas, você não discute, entendeu? Você não discute. E essa é um pouco a tendência do cinema, seja para as film commissions, organizações. Você pega a SPCine, né, que tem esse truque que é uma instituição público-privada. Então, quando convém ser público, eles são, e quando convém ser privado, eles são também. E aí a nossa negociação é nula, né? Então, criar instituições e organizações fortes para que a gente esteja num lugar mais justo de discussão. A Cinemateca da Quebrada surge daí. E aí eu vou apresentar um pouquinho alguns eixos de atuação que a gente está planejando para os próximos 5 anos. E a leitura está da hora, gente? Talvez nem precise apagar, viu? Talvez nem precise. Dá para ler da hora? Porque são só... Ah, vai, ficou mais da hora, vai, deixa apagar. A gente já surgiu por, sei lá, muito trabalho meu e questões da vida, da magia da vida, né, que nada é por acaso. A gente já surgiu se criando de forma internacional, tá ligado? E aí também tem outro bagulho que é quando a gente começou a, de alguma forma, pingar lá fora, as pessoas aqui dentro começaram a dar mais valor também, né? Então, isso é o jogo, assim. Nós estamos indo buscar euro e dólar para gastar aqui, né? Porque o Império Americano e as colônias europeias, eles nunca querem que você gaste o dinheiro deles fora do país deles. Então, esse é o segredo, como que a gente consegue pegar em euro para gastar aqui, né? Não só pela conversão, mas também pelo simbolismo disso, tá ligado? Porque eu não estou produzindo algo para exportar. Eu não estou usando o meu território ou os territórios dos quais eu estou trampando para criar uma commodity, entendeu? Então a nossa brisa é muito proteger algo numa ideia para pegar o tema do festival de soberania mesmo, né? De construir algo que é soberano e que, enfim, a gente tenha dentro do nosso território. Mas você vê que estão traduzidos em várias línguas, porque a gente já apresentou em alguns países essa apresentação, assim, né? Mais recentemente, a gente teve em novembro do ano passado, junto ao Centre Pompidou, da França, onde a gente teve um fim de semana de programação no maior cinema de Paris, né, cara? O MK2? Então, o MK2, que é um cinema, enfim, a gente conseguiu levar 2 membros do nosso coletivo, que fizeram essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, e construímos uma parceria que agora de julho a outubro vamos fazer uma residência artística já pensada em unir as periferias da França com as periferias do Brasil. E, de novo, foi mais fácil ganhar dinheiro lá fora do que aqui dentro. Então, eu não sei exatamente o que isso significa, mas falo isso publicamente, assim, porque, de fato, estão investindo na Cinemateca da Quebrada mais fora do país do que aqui dentro do país, assim. Então aqui, esse bagulho aqui é um pouco da gente, o que a gente tem pensado para os próximos 5 anos e entendendo um pouco a demanda do nosso coletivo. De novo, não estou aqui apresentando uma fórmula de bolo, mas isso é o que está servindo para nós, tá ligado? E com esses 80 mil reais especificamente do município de São Paulo que a gente pegou, o que a gente vai conseguir fazer? Então, a gente tem um eixo que para nós é muito importante, que é esse eixo educativo, e a gente coloca meio que em primeiro lugar, que é dentro de instituições ou festivais como esse, ou principalmente em universidades públicas, ou em espaços autônomos de cultura, de cinema especificamente, a gente está com um time de pessoas da preservação audiovisual meio que pronto para criar formações, seja formações semanais, ou o nosso ideal é tipo de pelo menos formações de 4 meses, pelo menos, tá ligado? E no futuro a gente quer, dentro da nossa escola de cinema, ter um curso regular, assim, né? Que seja um curso meio técnico de preservação, para a gente formar profissionais, pensadores e pensadoras, trabalhadores, trabalhadoras da preservação que já venha desses territórios, tá ligado? Que para nós é essencial, assim, e não que nós não some com quem não é do território, né? Porque, como diz o Sabotagem, respeito é para quem tem. Então, se você me respeita, eu te respeito. Se você não me respeita, eu também não te respeito. Então, a gente pode trocar uma ideia muito forte, né? Tanto que, talvez,
90% das pessoas que dão aula para a gente hoje são de fora do nosso território, tá ligado? Pelo menos metade não são pessoas nem que são da periferia, que tem às vezes uma outra classe social e que estão dispostas a passar o conhecimento, tá ligado? Então esse eixo da educação para nós é muito importante porque é isso, cara. Eu sempre fico nessa brisa mesmo, assim, quando eu entro em cinemateca e tal, que a gente está lá limpando as cadeiras, a gente está lá limpando o chão, às vezes a gente é o técnico, mas como uma vez o Mano Brown me disse assim, né, pessoalmente, ele falou assim, quem paga o show é dono do show, tá ligado? Então quem está pagando o show e quem está indo buscar esse dinheiro, quem está pensando a organização, acho que essa cadeia ela precisa estar mais preenchida de pessoas que vêm dos territórios, porque eu acho que talvez automaticamente, não sei se automaticamente, né? Dentro do capitalismo é muito difícil falar isso, mas tipo, as pessoas vão pensar, vão colocar na sua pauta do dia aquele pensamento de preservação já a partir das suas realidades, tá ligado? E hoje em dia cada vez mais validadas por pesquisas, porque eu acho que durante muito tempo nas universidades eu converso com muitas companheiras e companheiros que entraram na universidade pública e sofreram, basicamente é isso, né? Quem é aí sabe, assim. Mas às vezes até de tentar validar essa experiência em primeira pessoa ou essa experiência que vem a partir da visão do território, porque às vezes a própria academia fala, não, peraí, você tem que ser neutro, você tem que olhar para isso de uma forma neutra, tá ligado? Então essa ideia acadêmica que vem, eu passei muito tempo na Europa, assim, então assim, tipo, é igual lá, é igual, estava no leste da África, é igual lá no leste da África, e é igual aqui no Brasil, que é essa ideia de uma neutralidade que, enfim, é engessada. E, então, acho que as pessoas se formando a partir de uma lógica do que eles mesmo, eu acho que a gente já tem a gente já começa a modificar mesmo as instituições que já existem, tá ligado? E sem essa ideia romântica, que eu acho, não romântica, eu acho meio boba de ocupar espaço. Não é sobre isso, não. É sobre tomar mesmo, assim, é sobre tomar. E aí, pesquisa é um outro eixo que, como eu falei, a gente conseguiu pela primeira vez contratar 2 pessoas, no caso do coletivo mesmo, para pesquisar, para produzir dados, tá ligado? Esse ano a gente saiu com pelo menos 2 pesquisas. A Stephanie Fernanda, que é uma companheira que se formou na Unila, tá mais encabeçando a parte de pesquisa acadêmica para produzir ali dados do que seria esse efeito das políticas públicas dentro do cinema feito nas quebradas. E aí ela está dando esse passo atrás de falar do cinema em geral, porque a ideia é ter uma espécie de catalogação, enfim, de mapeamento seguro, e depois mostrar que caminhos a gente aponta para que isso vá para a preservação audiovisual, né? Primeiro a gente mapeia, faz um mapeamento seguro do que seria um cinema de quebrada, e depois a gente parte para o que seria uma preservação de um cinema de quebrada. E quando eu falo mapeamento seguro, é entendendo que eu lembro que eu li uma vez um bagulho que falava sobre como os Estados Unidos usou todas as pesquisas acadêmicas e antropológicas sobre o Vietnã para dizimar o Vietnã, assim, né? Então, o mapeamento seguro para mim é entender que não são os números, tá ligado? E que a gente precisa olhar e produzir dados, mas também oferecer ferramentas de autonomia, né? E a autonomia não, eu acredito muito nisso, né? Que a autonomia é eu oferecer ferramenta, oferecer o que eu tenho, trocar. E aí você se vira com as suas referências de vida, entendeu? E eu me viro com as minhas referências de vida e a gente segue. E se a gente quiser seguir junto, a gente segue junto. Então, o que eu chamo de mapeamento seguro, só esse parênteses, é isso, entendeu? Não estou transformando nós em número de novo. Difusão é um eixo muito importante para nós, assim, nos últimos 2 anos. Ele foi muito importante, principalmente porque foi o ganha-pão assim do coletivo, tá ligado? Porque qual que foi a brisa? A gente já tem um know-how mesmo de não só de conhecer o cinema que nós faz, mas o cinema que nossos pares faz.
para apresentar curadorias, apresentar recortes, apresentar para qualquer pessoa, para o Centro Pompidou, tá ligado? Ao Cineclube que a gente faz no bairro, enfim, o Centro Pompidou na Europa e o Cineclube que a gente faz no bairro, no Sul Global, na nossa quebrada, tá ligado? A gente trata como se fossem espaços iguais, assim. O nosso Cineclube ficam todas convidadas também, tipo, que tiver em São Paulo, uma vez por mês tem um cineclube chamado Churrasquino, que é na laje da nossa escola de cinema. É um cineclube com churrasco, então assim, é um cineclube agradável de estar, mas também é um cineclube que dá público pra caralho, porque tem churrasco e tem cinema também, então a gente atrai esses dois lugares de interesse, assim. Particularmente tenho interesse nos dois. Então a gente tem, então é isso, estou aqui inclusive à disposição de trocar contato, porque a gente pode oferecer curadoria e junto à curadoria a gente pode oferecer não só as masterclass, mas as palestras, seja aqui dentro do Brasil, a parceira falou que já vai me levar para a universidade, então se tiver mais gente de faculdade aí, ó, quiser levar nós, assim, a gente está precisando de trabalhar e está precisando de passar a palavra, né, que é um pouco a missão que a gente faz, e é real, entendeu, gente? Tipo assim, a gente... Você lembra, França, o primeiro ano que eu vim para cá, alguém, não sei se não foi você, mas alguém me perguntou, qual é o seu próximo projeto? Aí eu falei, cara, arrumar um emprego. E aí eu cheguei em casa, o Francis me ligou, ele falou, cara, era sério aqui? Eu falei, então tem um emprego para você. Aí ele me arrumou um trampo lá, que eu fui dar aula na Zona Leste, em Itaquera, foi onde eu conheci o Adriano, que virou um grande parceiro de cinema, assim. Então, me procurem. Eu estou um pouquinho mais suave de trampo, porque eu estou com 2 filmes para fazer, mas a gente tem um coletivo que podem oferecer esse serviço mesmo, assim, esse serviço pago de curadoria e também de passar a palavra. E é isso, assim, a gente tem, junto com essa ideia de difusão, assim, não é só exibição de filme, né? Mas é também exibição de filme. Enfim, eu acho que tipo, acaba juntando todas as atividades, né? A gente indo passar filme, a gente pode fazer uma formação, a gente pode fazer um processo educacional. E aí eu digo não só para pessoas que trabalham com cinema, né? A gente tem um trabalho com crianças, por exemplo, tá ligado? Que a gente acha que é essencial. É um trabalho de educação que a gente começa a partir de pequenos núcleos, né? Na cabecinha deles, assim, que é tipo, da onde você vem? Quem que criou o seu lugar, tá ligado? Como se criou o seu lugar. Então a gente tem um processo de sensibilização que começa também aí na infância, mas também a gente ama trabalhar com idosos, tá ligado? Porque eu acho que a gente percebe hoje assim que o poder público, a partir de quando a gente começou a se levantar enquanto periferia, enquanto quebrada, a gente teve respostas, teve políticas públicas que vieram dessa luta, mas a gente tem um gargalo muito grande, assim, isso quem fala é meu parceiro Adilei Queiroz, né? Tipo, a gente estava trocando ideia recente e ele estava falando como ele faz filmes geracionais e como o Adilei ele registra esses personagens 50 a mais, seja essas mulheres, esses homens de quebrada que são esquecidos, por exemplo, pelo cinema brasileiro e são esquecidos pelas políticas públicas em si, né? E aí, quando a gente pensa em infância, a gente também tem um outro buraco, um outro problema, ainda mais hoje numa era de tanta informação e insegurança digital, que muitas pesquisadoras e pesquisadores vão chamar de tecnofascismo, né? A gente tem ali uma terra muito perigosa, tipo, para as crianças nossas de quebrada, e já não basta os perigos do mundo material, né? Esses perigos do mundo virtual, assim, é algo que enfim, a gente precisa de alguma forma tá ciente disso. Então, uma criança, igual quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas, coisas que são muito básicas, enfim, a gente falar de educação audiovisual, seja nas escolas ou na primeira infância, para mim é um bagulho essencial, assim, né? Porque a criança, enquanto nós, que já é um pouco mais velho, e tem uma criança aqui na plateia, eu adoro, eles estão já fazendo e aprendendo assim no processo, entendeu? Cada nova tecnologia que surge, a gente tem que aprender. Eles vivem a tecnologia, então a gente sensibilizar para isso e a gente aprender junto com eles assim é um processo essencial também para a preservação, né? Porque a gente, no caso da Cinemateca da Quebrada, nosso foco é muito forte em digital. Não porque a gente não quer
ser também uma força de trabalho que trabalha com questões físicas, com questões materiais, né? Mas é porque a gente percebe que a partir da democratização dos meios de produção, enfim, faço entre aspas porque eu acho um caô, né? Porque é caro, entendeu? Então democratizou o quê? Enfim, quem é o dono das mídias, dos meios de produção, dos festivais de cinema, enfim, é uma democratização que às vezes não me faz muito sentido, né? O fato de você ter uma câmera digital democratizou o processo, mas de fato mudou muito o cenário. Então acho que no mínimo a gente pode falar que mudou. A gente tem um bagulho que é muito, que eu acho que não é novidade para ninguém, mas é bom falar em voz alta assim, porque talvez a gente esteja perdendo mais hoje do que a gente perdeu os arquivos físicos, tá ligado? Porque se a gente tem hoje estudos suficientes assim, quem é da área da preservação aí, se eu falar alguma informação errada pode me corrigir, mas sei lá, uma película dura 100 anos. Um magnético dura X anos, se for cuidado com tal coisa. O digital, a gente, no primeiro, que não tem esse parâmetro, seja nas mídias digitais, tá ligado? Mas principalmente as nuvens, a gente é totalmente refém do mundo das empresas, entendeu? Então, se o Instagram resolver te cobrar mensalidade de R$ 200 por mês para você acessar os seus arquivos, ou você paga, você passa desse paywall, ou o que você tem não é seu. Já não é seu. Essa é a notícia que eu dou, já não é nosso. Porque nos termos, literalmente os termos que a gente assina, você está ali. Mas se tem esse paywall ainda, nem acesso a isso você vai ter, tá ligado? Então, esse comércio já existe ali dos dados digitais e tal. E aí, pelo excesso, a gente está perdendo muita coisa. No caso nosso, a gente é muito sensível ao digital, porque nos anos 90 ali, agora a gente está digitalizando um monte de fita VHS lá da quebrada, e percebendo que a gente se filmou, mano, desde sempre, né? E que, de alguma forma ou de outra, tem registro ali, né? Então, que não cabe nem a mim, nem a Cinemateca da Quebrada, ou algum cineasta que surja de uma periferia, esse discurso de pioneirismo, cara, isso não existe, entendeu? E antes, inclusive, das ferramentas do cinema, existiam outras ferramentas. Nossos ancestrais, eles usavam outras ferramentas, às vezes, para tentar fazer a mesma fita que nós está tentando fazer, tá ligado? Então, esse discurso de pioneirismo não serve a ninguém. Para mim, é um discurso falso, assim, tá ligado? Então, a gente está ali digitalizando algo que a gente sabe que já perdeu muito, tá ligado? Porque tem um buraco de memória, tá ligado? Conseguindo digitalizar e apresentar dados, a gente consegue apontar minimamente aonde que foi esse buraco, assim. Por que a Cinemateca Brasileira escolheu preservar isso? Por que a Cinemateca Portuguesa, a Cinemateca Francesa, para citar as duas cinematecas das quais a gente tem parceria, curiosamente a Cinemateca Brasileira a gente não conseguiu ainda uma parceria direta, mas com a Cinemateca Portuguesa e a Francesa a gente está a milhão. E não porque não haja intenção. A gente quer muito trabalhar com a Cinemateca Brasileira, inclusive a gente acredita que está fazendo um serviço que a Cinemateca Brasileira poderia estar fazendo, com muito mais recursos que a gente. Então isso é bom ser dito em alto e bom som, assim, porque quando a gente está dando aula na quebrada, a gente está fazendo cinema na quebrada, literalmente mudando vidas e afetando vidas direto, a gente está fazendo um serviço de graça que o Estado deveria estar fazendo, né? Assim, tipo, então, por isso que eu falo que a política pública é a vanguarda ainda do... Não estou falando aqui para a gente... Vou tirar do meu bolso, não. A vanguarda é a política pública. É a política pública que vai afetar a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, a gente está fazendo um serviço que o Estado brasileiro deveria estar fazendo. Tá ligado? Então, minimamente, estar atento no tipo de serviço que nós estamos fazendo, de que o Léo Silva está fazendo lá em Fortaleza, na Filomena, do que o Lin está fazendo aqui, tá ligado, no Serrão. O mínimo que o Estado tem que fazer é olhar, né, e entender. Então é isso. Procurem nós para exibir filmes, apresentar curadorias e trocar muita ideia. E o último eixo é o eixo de autoformação, porque agora, assim, depois de 5 anos, o Breno, que é um mano lá da Quebrada, que é o diretor do Instituto Ramo, ele acabou de se formar no primeiro curso dele. O moleque juntou dinheiro do bolso e foi fazer um curso na Argentina, um curso online, mas que termina na Argentina. E foi o primeiro de nós, desse coletivo, desse grupo de trabalho, que está fazendo a Cinemateca da Quebrada, que conseguiu ter alguma formação,
na área da preservação audiovisual, porque o resto é tipo tudo. Eu sou vida louca nesse bagulho, sabe? Tipo, eu não tenho formação nem em cinema, então tenho um curso técnico, então eu preciso aprender muito, muito, muito. Por isso que eu tô. Quem me conhece e trabalha na preservação audiovisual sabe, tipo, quando eu tô lá no Rio, eu fico lá enfurnado na Cinemateca do MAM, porque o Zé Quentão me recebe, o Hernani me recebe, você sabe que eu fico lá mesmo com vocês. Porque é a forma que eu tenho de aprender, né? Mas aí agora com esse recurso a gente está conseguindo ter cursos de formação, inclusive convido a pessoas da preservação que quiser vir dar aula e trocar ideia com a gente, vamos trocar ideia. Nosso recurso é muito pouco, tá ligado? Então a gente não está podendo oferecer praticamente nada, mas a ideia, a gente tem agora para esse ano um calendário de formações online para o coletivo, né? Eu falo isso aqui é uma coisa fechada, mas é algo que é importante ser dito, porque é o jeito que a gente está conseguindo aprender, né? Além da prática mesmo. Então é isso. Aqui tem uma lista de objetivos para os próximos anos. Vou começar pelo último, que é o espaço físico, porque a gente pôs até 2028, mas a gente entende que o nosso espaço físico a gente tem aí pelo menos 5 anos para construir, tá ligado? Tipo, e a gente não sabe ainda como vai construir, a gente tá pensando assim, né? Mas, quer dizer, a gente sabe que vai construir tijolo por tijolo, né? Então, dessa prática que eu falei para vocês, mas a gente não sabe de onde vai vir o dinheiro, então a gente está tentando entender isso, mas a ideia é que no final desses 5 anos a gente tenha um espaço físico lá na Quebrada. Então, como eu falei, a gente está produzindo aí essa catalogação de filmes, esse mapeamento seguro. A gente vai publicar um livro esse ano, provavelmente vai ser um livro só digital, ou quem tiver aí formas de publicar fisicamente, universidades, me procurem, por favor. A gente está procurando parcerias para publicar esse livro e fazer um barulho maior, mesmo que seja dentro da nossa classe, tá ligado? Então a gente está publicando aí livro com pesquisa, artigo, e enfim, dados. A curadoria a gente vai manter essa ideia de continuar, porque como eu falei é o ganha-pão que nós temos. Enquanto nós não ganhar edital, o que a gente vai conseguir, tipo, de alguma forma sustentar o coletivo vai ser oferecendo essas curadorias. E no final, como eu falei, o espaço físico da Cinemateca dentro lá do nosso território, né? Aqui é um pouco dos coletivos que estão trabalhando agora, das pessoas que estão trabalhando na Cinemateca. É isso, tem ali o Instagram de todo mundo, eu não tenho Instagram. Eu atualmente estou como diretor-geral, mas eu já não estou querendo mais estar. Eu estou como diretor-geral porque eu preciso, né? Porque meu trampo muito dentro do coletivo é ficar fazendo política, né? Então, estou viajando muito para fora do país com os meus filmes, aí eu aproveito para ir para as quebradas e para as favelas dos territórios que eu estou indo enfim, conhecer, né, primeiramente, mas também de fazer negociações. Então, atualmente, a partir dessas articulações que eu fiz, a gente está trabalhando em 2 favelas no Quênia, favela de Dandora e de Matare. A gente está trabalhando em 4 campos de refugiados sudaneses no leste africano, um no Chad, 2 em Uganda e um no Quênia. A gente está, cara, a duras penas, trabalhando e ajudando em ações humanitárias dentro do Sudão, né? Que, um parênteses aqui, o Sudão vive uma guerra de agora 3 anos. É uma guerra que muita gente chama de guerra invisível, tá ligado? Que é uma contra-revolução, né? Porque o Sudão derrubou um ditador, Omar al-Bashir, há 3 anos. E aí, na transição de governo, uma milícia fascista deu um golpe e os militares do ditador estão guerreando. Então, é uma guerra entre uma milícia fascista e os militares de direita. Ano passado, em dados, o Sudão teve 12 milhões e 500 mil refugiados e 1,5 milhão de pessoas mortas de fome, né? E aí a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos e vê o noticiário e acha que o problema migratório está nesses países, que não tem problema nenhum, porque esses países têm estrutura para receber gente, né? Eles são só fascistas mesmo. O problema migratório está no sul global, está na África e está aqui na América Latina também.
Então, a gente trabalha dentro desse contexto para fazer algumas missões humanitárias de tentar resgatar arquivos de dentro do Sudão, porque é muito complicado entrar no Sudão. Então, com grupos e companheiros de esquerda, a gente está trabalhando junto para recuperar arquivos, né? Porque muitos, por exemplo, a TV Nacional foi ocupada e virou uma base militar. Então, tem fotos que você olha assim, que às vezes é uma dimensão que nós não tem, mas que eu devia ter trazido foto, mas eu vou tentar descrever assim para vocês. Por exemplo, a gente recebeu uma imagem, a gente pediu para mandarem, tipo, como que tá aí os arquivos, né? Aí mandaram um vídeo assim, né? E é isso, negociando com com a milícia. Mandaram um vídeo assim, balas, sabe? Tipo, marca de bala e tal. É muito parecido como alguns lugares na quebrada é, né? Mas a gente não consegue imaginar a Cinemateca Brasileira dessa forma, né? É, eu às vezes olho assim e fico de alguma forma comparando, né? Porque eu lembro quando a Cinemateca Brasileira pegou fogo e houve essa comoção, que foi um fogo de palha, a comoção. A comoção também foi um fogo, mas foi um fogo que apagou rapidinho. E a Cinemateca de alguma forma está queimando ainda. É, e eu vejo quantos alagamentos, quantos incêndios forçados e não forçados tem nas quebradas e nas favelas do Brasil. Para mim, essas instituições de memórias que são os nossos territórios estão queimando muito mais ainda que a Cinemateca. E, e é isso, assim, né? Tipo, acho que não tem um, enfim, não tem um olhar, né, para esse lugar que o nosso corpo é o nosso principal arquivo. Quando você está dentro de uma favela e você vê um moleque sendo baleado pela polícia, é um universo que foi embora. A preservação falhou ali, né? E, e todos nós, como preservadores, falhamos. Se você acostumou com a polícia militar tirando a vida de um moleque, com o Estado tirando a vida de um moleque. Então, a violência de Estado é uma obrigação nossa, não está desconectado da preservação e do jeito que a gente pensa a preservação audiovisual na Cinemateca da Quebrada, por exemplo. Porque se a gente está aqui fazendo filme e está produzindo memória, é porque antes de nós teve outras pessoas, e teve oralidade, teve corpo, teve corporeidade, teve luta, teve muita luta. Desde a invasão desse país, nada foi entregado de mão beijada, teve muita luta. As pessoas escravizadas que foram trazidas de África lutaram. As pessoas escravizadas, os indígenas escravizados aqui lutaram. E a gente falha como preservador quando a gente olha para isso e não associa isso ao trabalho que a gente faz, tá ligado? Seja como cineasta, como fazedor de cinema, mas como preservador. Eu falo porque se você não preserva o corpo, como o Mano Brown fala, assim, né? Cada favelado é um universo em crise. Então, se esse universo foi apagado, é porque, enfim, eu vou seguir já o último aqui. Então, é isso, rapaziada. Vamos abrir para pergunta e tamo junto. É uma questão breve, antes de passar para a pergunta, porque a gente já está no teto, mas assim, eu soube pelo Tiago Neves, que está ali, que é o diretor de Estopim, que um catálogo, eu fiz, né, que um catálogo, né, um arquivo e um catálogo lá de Diadema, do Centro de Memória, queimou. Em Diadema, lá na Grande São Paulo, tem um centro de memória e queimou. E eu lembro que eu passei um período catalogando os vídeos de construção de bairro, no início dos anos 80, porque teve uma primeira prefeitura, a primeira prefeitura do PT no Brasil foi em 1980, em Diadema, e teve muita construção de bairro, muito mutirão, isso tudo queimou. Eu cataloguei aquilo, acho que durante mais ou menos um ano, foi tudo para o vinagre, né? Tudo queimou. E isso me lembra também que vocês lá em Diadema têm um arquivos pessoais. Vocês têm algum contato ou têm alguma estratégia para se aproximar, catalogar arquivos pessoais de quebrada? Porque isso é importante. Porque, por exemplo, o Tiago tem uma série de vídeos de oficina, de ponto de cultura, né? Coisas que Diadema, por exemplo, a prefeitura não está preservando. Isso está todo em acervos pessoais. Existe, porque assim,
Imagina quantos pontos de cultura que tem no Brasil com esse acervo, que não está sendo cuidado nas condições que precisa. Mano, acho que a resposta, bem para ser direto, é que a gente não tem estrutura para receber esses arquivos. O que a gente tem é a estrutura para colar junto e falar assim, ó, é isso que nós está fazendo, é isso que vocês conseguem fazer. Então, meio que jogo de volta. Se você viu essa necessidade, essa urgência, você quer fazer alguma coisa sobre isso? Vamos sentar e nós trocamos uma ideia. Se os companheiros quiserem, vamos sentar e trocar uma ideia. Essa é a força de trabalho que nós temos agora. Mas a ideia é que no futuro se expanda para que a gente consiga receber, né? Quando a gente chama de Cinemateca da Quebrada, eu brinco que é quase um caô, assim, porque a gente não tem espaço e a gente não tem dinheiro. Então a gente é uma cinemateca porque a gente diz que é uma cinemateca. Assim como eu faço os filmes e digo que é filme, tá ligado? É um pouco isso, assim. Então a estrutura que nós temos é uma estrutura de mobilização, né? De organização, no caso do nosso território, de liderança, né? De articulação. Mas no futuro, cara, a gente quer muito, inclusive a partir do nosso espaço físico, ser um espaço de receber, mas uma coisa que a gente já tem capacidade, junto com essas articulações que eu estou fazendo fora do país, é de distribuir isso, né? Porque uma coisa que eu aprendi no dia 1 de aula com o Hernani é tipo, Hernani Hefner, para quem não conhece, uma grande referência da preservação audiovisual, é um grande professor para mim e para muita gente do cinema brasileiro, que a gente não pode ter em um lugar, né? Então é isso, se a gente tem um acervo que está em um lugar, ele por si só já tá em iminência de desaparecer, né? Eu sou montador também, né? Então a gente brinca que é tipo, se eu tenho um HD só, eu tenho 0. Eu tenho que ter 2 para ter um, sabe? Esse é meu pensamento, assim, eu sempre fico fazendo esse cálculo, assim. Então essa estrutura de distribuição a gente tem. E aí, a gente vai mandar para a Europa, vai mandar... Cara, vamos, porque infelizmente foi o Martin Scorsese que botou luz no Deus e o Diabo na Terra do Sol e restaurou, tá ligado? E é isso, assim, tipo, então, de novo, a gente está buscando esse diálogo com as instituições de preservação aqui do Brasil, e aí muito importante, né, porque a gente olha para a Cinemateca Brasileira e centraliza as coisas na Cinemateca Brasileira, mas eu confesso que hoje, ultimamente, a Cinemateca Brasileira das cinematecas do Brasil, talvez é a que menos me interessa, porque as cinematecas municipais fazem um trabalho tão essencial e tão mais forte ligado aos territórios do que a Cinemateca Brasileira, né? A gente teve aqui a Daniela, companheira da Cinemateca do Capitólio, tá ligado? E o que eles conseguem fazer com recursos... E quando ela falou ela falou o orçamento anual da Cinemateca do Capitólio, 300 mil reais. Tá ligado? 300 mil reais, eles tocam, acho que não sei quantos funcionários, um espaço bonitão, uma sala de cinema que todo distribuidor, quando não tem dinheiro para exibir em shopping, vai lá e chega, eu preciso ter uma tela de distribuição. Eles vão lá e recebem. Entende? Assim, tem pesquisa, tem acervo com 300 mil reais anual, que é nada, tá ligado? Então, para nós, a gente olha com muita excitação essas cinematecas que estão no território. Por isso que a gente tendo uma cinemateca na Quebrada, tendo uma cinemateca em Diadema, ou qualquer nome que seja, né? Tipo assim, o ramo, eles têm outra questão, registros audiovisuais de margens ocupadas. Eles falam, tem um ramo aqui. Aí eles têm lá, entendeu? Assim, tipo, então, essa estrutura a gente consegue mobilizar. E agora, num futuro próximo, a gente está começando a tentar... a gente está pensando em coletivo se associar à BPA, então essa talvez é a próximo movimento que a gente vai fazer. Tem eleições esse ano na BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, e começar a fazer parte de redes maiores, assim, né? Agora a gente teve, pela primeira vez, o Ministério da Cultura teve um braço de preservação, o que é muito foda, tá ligado? É um avanço desse governo e a gente começar a pleitear esses espaços em redes, assim, sabe? Então acho que é isso. A gente tem esse know-how de ajudar a somar nos espaços que querem criar espaço, tá ligado? Ou simplesmente da gente conseguir de fora olhar e aprender com esses espaços, tá ligado? Assim, cheguem em mim e falem dos espaços que vocês já estão fazendo na quebrada de vocês. E aí, de repente, a digitalização dos VHS dos anos 90 do Capão Redondo pode circular em vários espaços, seja as cinematecas municipais, mas seja também esses espaços autônomos de memória, tá ligado? Gente, como tem a mostra Formação daqui a pouco, a gente vai ter espaço para 2 perguntas. Eu queria saber quem se inscreve para passar o microfone aí, você fala o nome e o lugar, Tá. enfim, de onde veio. E
A gente conversa lá fora depois, enfim, mas... É isso que eu ia falar. Eu posso sair, a gente faz uma roda ali, a gente troca ideia Boa. lá fora, tá? Boa. Mas é que tem, como tem outras coisas aqui. Mais 2 perguntinhas, por favor. Tem uma pessoa ali, seu nome, por favor. Vai chegar um microfone aí, pô. Porque está sendo gravado tudo Está sendo gravado. depois, e vai ficar registrado. Boa tarde, meu nome é Juliana, sou jornalista do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que é um instituto federal. E, na verdade, a pergunta quando você falou do espaço físico, e eu sei que tem essa proposta do nós por nós, mas eu queria fazer uma provocação se não existe um pensamento ou uma proposta de uma institucionalização para o Estado chegar. Por que eu estou falando isso? Se fala muito nas universidades, mas os institutos federais, nós somos 38 institutos federais que estamos em 706 municípios. E a ideia é a interiorização. O aluno ele não tem que mais sair do complexo do Alemão, por exemplo, como esse ano, no dia 13 de março, nós inauguramos e iniciamos as atividades do primeiro campus de Instituto Federal dentro de um complexo de favelas, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Complexo do Alemão. Então, a proposta é fazer essa interiorização e chegar nesses lugares, né? Através da política pública, fazendo um arranjo produtivo local. E os institutos federais têm esse olhar daquilo que já está sendo feito. E como que você sistematiza em ensino, pesquisa e extensão e injetando o dinheiro da educação. Então, a pergunta seria essa, se vocês não teriam interesse, teriam uma proposta, porque chegou-se ao campus Complexo do Alemão por uma mobilização da comunidade e política para a criação do campus Complexo do Alemão. Por isso foi possível. E eu acho que essa rede ela pode ser ampliada. Sim, eu acho que a gente pode emendar outra pergunta, mas eu acho que eu posso responder de forma rápida e objetiva. Sim, a gente teve uma grande mobilização e a gente fez parte de mobilização e dentro do nosso território vai ser construído um Instituto Federal, que é o Instituto Federal do Jardim São Luís, e a gente conseguiu, com muita batalha, muita luta e organização do bairro, ter um curso de produção audiovisual dentro do nosso Instituto Federal. Nos próximos 5 anos vai ser construído esse espaço e, obviamente, se tiver espaço para a gente lá dentro, a gente vai querer estar lá, tá ligado? E é parte de uma luta e mobilização da comunidade, como você disse, e é histórico pra caralho isso que aconteceu agora. Um Instituto Federal que já está, por exemplo, os cursos já começaram a acontecer, né? Porque tem esse formato de, às vezes, não precisar de um prédio, mas o prédio está começando a ser construído, já tem terreno, já foi comprado. Acho que o Lula já foi lá inaugurar. Então, sim, a gente tem muita vontade. Tanto que a gente está se institucionalizando, né? A gente está vendo a melhor forma, se a gente vai ser uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer sim ter nosso espaço, entendeu? E ter mais espaços não é um problema, é a solução. Assim. E eu quero muito, então, vamos trocar a figurinha, porque eu acabei de fazer um filme, que é o filme que eu mostrei aqui na mostra, junto a alunos do Instituto Federal de Rio Grande. Tem companheiros aqui do Instituto Federal de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Então, essa rede de institutos federais é muito interessante e eu acho que cabe a nós pensar o que nós vamos fazer com ela. Então, bora trocar figurinha. Mais uma, gente, é a última. Mais alguém? Ok. Não iria, mas vou. Bom, boa tarde. Sou Lorena. Nica, fala um pouco, pensando nessa perspectiva, então, desse guarda-chuva, né, que você trouxe sobre a Cinemateca da Quebrada, como se une a formação e a difusão, por exemplo, nesses trabalhos, né, que tu assinas, claro, junto com o coletivo, mas pegando o exemplo do Entrevista com Fantasmas, né, que eu acho que ele cumpre essas 2 perspectivas. Você está difundindo esse cinema feito num bairro periférico, numa região periférica, para uma outra cidade periférica, né, essa coalizão com o Rio Grande e Capão Redondo, mas também está formando, né? Está trazendo aqueles arquivos do começo do século XX, reimaginando essa função do cinema e da exibição, ao mesmo tempo que está colocando isso de encontro com a produção. Chave, obrigado. Eu, assim, por sanidade mental, eu separo bastante a minha produção de filmes do trabalho que eu faço na Cinemateca, assim. Eu tento... eu já tenho 2 nomes, né? Que é Lincoln, Péricles e aí o LK, e eu tô querendo um terceiro nome, assim, né? Porque eu tô querendo começar a fazer uns filmes românticos, aí eu acho que eu vou ter um outro nome também, assim. Então eu gosto de
de criar esses heterônimos mesmo, tá ligado? Então, o trabalho que eu tenho com a Astúcia Filmes, que é a minha produtora, por exemplo, ele é muito focado na produção de filmes. E os meus filmes nascem disso, e os filmes que eu estou produzindo nascem disso, dessa ideia de trabalhar a memória e de uma máxima que eu sempre repito, que é que todo filme é um filme de arquivo. Então, é uma produtora que nasce de um fazer de mutirão e pensa desde a sua lógica da organização de trabalho, sendo diárias de 6 horas no máximo, escala 4x3, de já contrapor na feitura a forma que o cinema brasileiro normalmente é, que são diárias de 12 horas, loucuras e escala 7x7, burnout e gritaria. Então a gente já é bem oposto a isso. Por si só já gera uma outra forma, mas especificamente os filmes que eu estou pegando produzir de outras pessoas, eles têm muito essa visão, assim, né? Eu estou começando a produzir um filme não estou produzindo, nem sei o que eu vou ser nesse filme, mas estou começando a, de alguma forma, botar a lenha na fogueira de um filme de uma cineasta chamada Nathalie Mamani, que é incrível, uma cineasta aimara de São Paulo, uma artista incrível. Estou produzindo, e esse eu estou entrando como coprodutor, um filme do Adrian Van Wyk, que é um mano do hip hop lá de Cape Town, da África do Sul. Uma história linda sobre a avó que, fugida do apartheid, veio para o Brasil, então ele está resgatando as memórias e fotos da família. Vem esse ano para São Paulo fazer o doutorado dele e a gente está produzindo junto. Então, assim, tipo, a gente tem esse olhar atento enquanto produtora para esse tipo de trabalho que trabalha com a memória. A Cinemateca, tipo, eu não consigo pensar a Cinemateca, por exemplo, para olhar para os meus filmes. Eu tenho dificuldade. Eu sei que em alguma hora ou outra, enfim, se um companheiro falar assim, eu quero programar o seu filme, legal. Só que eu não consigo mesmo, assim, porque, sei lá, assim, tem horas que não faz sentido pensar em mim, ou só em mim, ou sabe, tipo... Então eu consigo muito mais, assim, talvez até por facilidade, olhar para o outro e conseguir somar com o outro. Então a Cinemateca, o meu trabalho na Cinemateca é muito mais voltado ao outro. Enquanto produtor, esses projetos que eu escolho têm a ver comigo também, tá ligado? Dentro da minha produtora. Tanto os meus filmes, né? A minha produtora basicamente produziu os meus filmes, e agora a gente está produzindo outros filmes. Então acho que essa é a diferença, assim, né? Eu, enquanto diretor da Cinemateca, talvez até por uma questão ética, né? Meus filmes não vêm em primeiro lugar. Eles podem aparecer em algum momento, porque é isso. Eu não vou me anular também. Só que eles não vêm em primeiro lugar. Gente, quero agradecer aqui os funcionários lá em cima, o LK, que sugeriu esse workshop aqui para a Mostra de Tiradentes. E a gente espera até nos próximos anos, talvez a gente, precisando a gente estender aqui dentro do festival esse trabalho, né? O grande desejo é trazer, inclusive, essa discussão de preservação, reforçar cada vez mais aqui dentro de Tiradentes, que é uma discussão de cinema contemporâneo, mas o presente está aqui, né? E essa intersecção do passado com o futuro, né? Com o desejo de futuro. Então é isso. Agradecer. Só fazer um parênteses, reforçando isso, assim, eu acho que mostras como a Mostra de Tiradentes, a Cineop, tem um recurso e o know-how necessário para, por exemplo, juntar gente de várias quebradas do Brasil que trabalham com preservação e criar um espaço como esse, e aí a gente já chega mais fortalecido, por exemplo, o fórum. E o fórum já fica mais unido com o fazer cinematográfico, né? Porque eu frequentei o fórum e frequentei o festival esse ano e vi meio assustado como que às vezes as pessoas que fazem cinema não estão no fórum, entendeu? E ali está tendo discussões políticas, está saindo uma carta, tá ligado? Então é isso, assim, tipo, acho que essas fronteiras elas têm que se cruzar ainda mais e eu acho que estruturas como essa podem trazer nós para cá. Acho que hoje é um bom começo para a gente trazer isso para cá e reforçar, né? E esse debate e integrar de vez a discussão do cinema contemporâneo, essa questão da preservação dos arquivos e da memória. Gente, mostra a formação aqui daqui a pouco, hein? Valeu.